Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Laboratório de Comunicação Integrada da UERJ. O meu nome é Marcelo Sileno. Meu nome é Joyce Cunha e esse é o quarto episódio do quadro Alô Saúde. E no episódio de hoje vamos abordar a campanha de saúde do mês, Dezembro Vermelho. Além de falarmos sobre o mês de conscientização e prevenção do HIV e a AIDS, comentaremos também sobre os métodos preventivos. E tem mais, no final do vídeo faremos uma entrevista com a coordenadora do Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos da UERJ, Cláudia Moura. Vamos nessa? Dezembro Vermelho é uma campanha dedicada à conscientização e prevenção do HIV e AIDS, promovendo a informação sobre a importância da saúde sexual e destacando estratégias para amenizar, para diminuir a propagação do vírus. A simbologia do laço vermelho, amplamente reconhecida, representa a solidariedade com as pessoas soropositivas e a busca por um mundo livre do estigma associado à AIDS. A relevância desse tema está na necessidade de educar a população sobre a prevenção, combater o preconceito e promover o acesso ao tratamento, visando uma abordagem abrangente para conter a disseminação do HIV e apoiar aqueles que estão nessas condições. Há 35 anos, em outubro de 1988, a Assembleia Geral da ONU e a Organização Mundial da Saúde escolheram o dia 1º de dezembro como o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, 5 anos após a descoberta do vírus causador da AIDS, o HIV. Hoje em dia, com o avanço da ciência e da tecnologia de prevenção, ouve-se muito falar sobre os medicamentos antirretrovirais, PEP e PrEP. Você já ouviu falar sobre esses medicamentos? Então vem que a gente esclarece tudo para você. Profilaxia pós-exposição a PEP é o uso de medicamentos antirretrovirais após um possível contato com o vírus HIV, em situações como violência sexual, relações sexuais sem proteção e acidentes ocupacionais. O acidente ocupacional é o contato com instrumentos perfurocortantes e também o contato com materiais biológicos. Para garantir a eficácia da PrEP, é crucial iniciar o tratamento o mais rápido possível após a exposição de risco. O ideal é usar a medicação nas 2 primeiras horas e nunca passar de 72 horas. Caso você acredite ter passado por uma situação de exposição ao HIV, é essencial buscar imediatamente um serviço de saúde com atendimento da PrEP, um exemplo seria o SUS, e vale ressaltar que a PrEP não substitui o uso da camisinha como medida preventiva. Profilaxia para exposição ao HIV, a PrEP, envolve o uso de medicamentos antirretrovirais antes da exposição ao HIV, diminuindo as chances de infecção. A PrEP é recomendada para quem tem grandes chances de contrair o HIV, ou seja, que frequentemente deixa de usar a camisinha em suas relações sexuais, ou até mesmo para quem faz uso repetido da PrEP. É fundamental abordar a necessidade de informação e de acesso a métodos de prevenção PEP e PrEP no contexto de saúde sexual. Educar a comunidade sobre a disponibilidade e a eficácia desses tipos de tratamento é muito importante para capacitar as pessoas a tomarem decisões conscientes sobre sua saúde, além de contribuir para a redução das taxas de infecção pelo vírus. E para deixar a nossa conversa ainda mais interessante, acompanhe a entrevista com a professora do Instituto de Medicina Social da UERJ, coordenadora e pesquisadora do Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos, Cláudia Moura. Seja muito bem-vinda ao nosso canal, Cláudia. O nosso projeto ele é para o YouTube, o nosso canal é lci.erj. Se você quiser ir lá assistir os nossos vídeos, a gente tem algumas entrevistas. Todo mês a gente faz um vídeo para o nosso quadro Alô Saúde, que são as campanhas, as efemérides do mês, né? Então, essa é a nossa quarta entrevista? Nossa quarta entrevista. Então, se você quiser ir lá acompanhar o nosso canal, será muito bem-vinda. A gente pode começar a entrevista, então? Podemos.
A primeira pergunta é: como o clã atua na promoção de conhecimentos sobre a saúde sexual? O CLAM, né, para quem não conhece, é o Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos. Ele completou 20 anos esse ano. Eu estou agora, né, como coordenadora executiva do CLAM. Então, eu estou num lugar assim de pesquisadora e professora que está participando, mas também de alguma porta-voz. Então, essa pergunta não é apenas em relação à minha contribuição no CLAM e no Instituto de Medicina Social, né, que é onde o CLAM está sediado, mas essa pergunta mobiliza a história um pouco, né, do CLAM. E como é que ela já, vamos dizer assim, mobilizou a questão da AIDS, né, em diferentes planos. E aí eu gostaria de dizer que, nesses 20 anos, é claro que tem sido feita pesquisa, né, extensão e ensino. Então, em relação à pesquisa, eu acho que é importante lembrar que as pesquisas que o CLAM... Eu não estava na UERJ na época, mas essa primeira década do CLAM, ela se dedica a uma certa produção de uma rede de pesquisadores e pesquisadoras em diferentes países da América Latina que abordam questões de sexualidade, de direitos sexuais reprodutivos, de direitos humanos, a partir de uma perspectiva das ciências humanas e sociais. Então, a partir da criação dessa rede, da produção de pesquisas sobre o que estava sendo feito, quais eram os direitos que ainda não estavam sendo efetivados, quais as lacunas, né, dos governos, das políticas públicas, há uma série de publicações que estão disponíveis no site do CLAM, né, outras estão apenas em livro e estão acessíveis, né, via biblioteca, mas tem algumas disponíveis, e aí depois no final eu posso passar o link para vocês, se vocês colocarem no canal, seria fantástico. Então, houve uma série de pesquisas de um mapeamento, ou que chamam de estado da arte, sobre esses temas relacionados à saúde sexual e reprodutiva, e aí está embutido o tema da AIDS. Né? Então, esses estados da arte foram produzidos para a produção bibliográfica brasileira, colombiana, argentina, acho que chilena. Então, o fato de você dar conta dos avanços em termos de pesquisas e de discussões que vão subsidiar a política pública, acho que já tem sido uma grande contribuição, né? E, obviamente, você tem um site com um repositório, né, para localizar essas pesquisas, seus desdobramentos já é também uma contribuição, né? E aí eu estou insistindo, porque é isso, o nosso site é de alguma fonte, né? Bibliográfica e de localização de certos debates em termos desses direitos, né? Quando a gente pensa nos aspectos estruturais que impedem, né, o controle da epidemia de HIV/AIDS, a gente tem que pensar que aspectos estruturais como a equidade de gênero e a garantia de direitos LGBTQIA+, é uma tarefa que não pode continuar sendo adiada, né? Porque de nada adianta você ter, né, subsídios, insumos, né, preservativo, etc., se você não tem um respaldo maior para que as pessoas se sintam, de algum modo, no direito de exercer, né, uma saúde sexual, né, livre, segura e, vamos dizer assim, e espontânea, né? E, obviamente, ausente, né, de consequências, né, como são essas infecções, que não é apenas o HIV, né? A gente está falando dentro do escopo das infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, tem uma série também de pesquisas que foram apoiadas ou produzidas pelo plano, que falam desse plano da construção e da luta pela conquista desses direitos no Brasil, né? Então, isso no plano da pesquisa. E, atualmente, eu estou com uma pesquisa já em meu nome, que é para pensar como é que se comunica atualmente a prevenção do HIV. Quem comunica, como se comunica, o que não se comunica, o que parou de ser dito, né, nas mensagens, nas campanhas, né, e agora, 1º de dezembro, né, o que é colocado na pauta, o que fica um pouco à sombra, né, vocês que são da área da comunicação e das relações públicas, né, de algum modo. Isso, para mim, está sendo um aspecto muito caro, porque a gente tem um contexto que ainda a onda conservadora, né,
que de algum modo, né, veio, né, crescendo, se tornando, né, cada vez mais, vamos dizer assim, norteadora de políticas públicas, né? Obviamente, no governo Bolsonaro, mas é isso, essa forma de pensar, né, os direitos, etc., ou os não direitos, ela continua circulando, sendo alimentada. Então, o que se comunica para mim, a partir dessa pesquisa, que é sobre comunicação, vulnerabilidade e biomedicalização da AIDS, para mim a comunicação é como se fosse um termômetro para entender, né, como é que a sexualidade e essa infecção, que a gente sabe que está carregada de estigma, como é que ela é tratada, né, pelos agentes públicos, né, pelo executivo, né, e eu gostaria de avançar entendendo como a sociedade civil também está se apropriando da comunicação para poder manter o tema na pauta, né? Para ele continuar simbolicamente, né? Aparecendo, circulando, sendo alvo de discussões, de consensos, de dissensos e de reivindicações, né? Então, para mim, esse é um projeto de pesquisa que se insere, né, no CLAM e que eu pretendo continuar batendo nessa tecla durante algum tempo. A, a AIDS, ela é considerada ainda uma epidemia? Sim, sim. É, e tem uma medida epidemiológica para a questão do HIV, que é a seguinte, e que essa pergunta faz uma certa diferença. Quando você tem mais de 1% da população com HIV/AIDS, você pode considerar que a sua população tem uma epidemia generalizada. Quando menos de 1% da população vive, está infectada, enfim, você, né, por exemplo, 0,5%, né? Quando a sua população ainda não chegou a esse 1%, né, vamos dizer assim, de circulação da infecção, se diz que a epidemia está concentrada, não é generalizada, concentrada. Então, tem países, especialmente da África subsaariana, que há muito tempo estão num quadro de epidemia generalizada, né? Porcentagens de 15%, por exemplo, da população toda, da população geral. E aí isso significa, né, tem uma série de consequências em muitos planos, mas, por exemplo, os partos, né, o cuidado, né, na hora do parto, enfim, vamos dizer assim, essa vigilância em relação ao estado sorológico, né, da mulher, da pessoa que vai parir, enfim, tem uma outra série de protocolos, de estratégias, porque aumentam as possibilidades, né, do vírus estar presente, né, nos fluidos, enfim, nesses procedimentos. E no Brasil tem regiões, né, especialmente em Porto Alegre, que vem apresentando um índice que se aproxima, né, ao da infecção generalizada. Isso foi noticiado agora, né, recentemente, por conta do 1º de dezembro, né, dia de luta, né, internacional de enfrentamento à AIDS. Então, é isso, tem uma vigilância, né, que as autoridades precisam fazer em relação a esse indicador e a outros indicadores, mas esse é o fundamental para considerar se você está num nível de epidemia, né, concentrada ou generalizada. Agora, se existe um indicador para dizer que você tem 0 infecção, eu acho que ainda não estamos nesse momento histórico, né? O que se diz, né, eu estou falando na narrativa da OMS, das grandes agências, né, da saúde, a meta é controlar a infecção. Controlar. E esse controlar significa que parece mais difícil que o vírus seja eliminado de fato, e com isso cortar a cadeia de transmissão. E aí o que vem sendo propondo, e aí isso tem pelo menos 15 anos, o que vem sendo propondo a partir da ciência biomédica é que o controle seja feito principalmente através do uso de medicamentos, tanto entre as pessoas vivendo, seus parceiras sexuais, quanto pessoas né, que eventualmente, né, percebem que passaram por uma situação de risco e que podem tomar um medicamento para inibir, né, a replicação do vírus no seu corpo, né, que a gente entende, né, como as profilaxias de prevenção do HIV, né, a PrEP e a PEP. Então, tem muitas respostas nesses últimos 15 anos que focam no medicamento como uma maneira efetiva e eficaz de controlar a epidemia.
Entendi. Aproveitando que você comentou sobre o controle da infecção, eu queria saber qual a sua percepção sobre a atual situação do HIV na América Latina e se existem tendências preocupantes ou progressos notáveis em relação a isso. Bom, gente, os dados fresquinhos sobre a América Latina, eu precisaria procurar numa fonte que, para mim, é isso, é a fonte principal, que é o boletim da Organização das Nações Unidas, né, do escritório que trabalha com AIDS, né, que é o UNAIDS, né, que pertence às Nações Unidas. Eles têm um boletim anual em que eles apresentam as tendências, né, da infecção no mundo todo e por regiões, né. E esse dado aqui, assim, eu não quero ser responsável ao Uhum. citar, né, um dado que eu não tenho, né, na minha cabeça. Mas o que eu venho acompanhando, por conta dessa, vamos dizer assim, dessa indagação pela forma de comunicação da PrEP e da PEP, o que eu posso dizer é o seguinte, assim, de concreto. Até 2022, pelo menos no Brasil, a população alvo, e aí cito entre aspas, essa categoria vem lá das diretrizes, né? A população alvo, especialmente da PrEP, né, da profilaxia pré-exposição, eram três grupos: profissionais do sexo, homens que fazem sexo com homens, né? Gays e outros homens que fazem sexo com homens, e mulheres trans e travestis. Então, quando se constroem essas diretrizes sobre quem é exatamente, né, o sujeito, o grupo ou, né, a identidade que seria prioritária para receber esses insumos, isso está sendo baseado em indicadores epidemiológicos, né? Então, gostaria de chamar a atenção para duas questões. Na América Latina, nos últimos 20 anos, se tem uma epidemia concentrada, de modo geral, né? Concentrada justamente nesses três grupos que eu acabei de mencionar. Então, as diretrizes para, né, o uso, a oferta dessa profilaxia tem se mantido até, no Brasil, até o ano passado, focada nesses grupos, porque as prevalências, o que se tem de estudos, apontam para prevalências muito altas, né? E eu posso dizer que, assim, lembrado de cabeça, para trans travestis, aqui no Brasil, tem poucos, mas tem vários estudos que apontam, né, uma prevalência de 10%, de 15%. A gente já sabe, a partir do grupo de uma pesquisadora que trabalha que construiu um ambulatório trans em Minas Gerais, a Flávia Teixeira. Ela vem também, né, divulgando na literatura, etc., como a expectativa de vida das mulheres trans é de não mais do que 30 anos. Isso por conta ou das situações de violência, de transfobia, ou por conta da infecção. Então, esse panorama que estou falando, que é para o Brasil, acredito que não tenha também mudado muito para os demais países da região. Mas a gente Uhum. precisaria ver. Por quê? E aqui eu estou, gente, assim, fazendo inferências. Nos últimos 15 anos, a gente também teve vários deslocamentos populacionais, né? Pessoas refugiadas, pessoas procurando, né, um país, né, para poder começar uma nova vida, enfim, né? Houve uma migração de haitianos, estamos tendo um fluxo importante de venezuelanos. Os deslocamentos, né, forçosos, né? Eles também, pela situação de desproteção, de algum modo, são contextos que também promovem novas infecções. Mas, né, isso aqui eu estou falando como hipótese. Então, além dessas três caixinhas, né, quatro grupos, né, chamados populações-chave, né, gays, nanana, eu acredito que para a América Latina, eu acho que é importante ter um olhar para esses outros contextos de vulnerabilidade. Mas eu acredito que não tenha grandes dados em relação a isso. Agora, qual foi o ponto agora de virada em relação à PrEP no Brasil? E aí, com isso, fecho o comentário, que estou falando demais. Fique à vontade, a gente está aprendendo também. Pois é, gente, eu tô, é bom, né? Uhum. Para ambos lados. O que eu vou comentar é uma grande inquietação e que eu acho que eu vou caminhar em direção também a buscar respostas, né? Em relação ao seguinte:
em 2022, ainda no governo Bolsonaro, muda a diretriz da PrEP, que agora não mais foca nesses 3 grupos, né? Mas que indica o seguinte, a PrEP, daqui em diante, será ofertada para pessoas em situação de vulnerabilidade, incluindo adolescentes. A vulnerabilidade vamos dizer assim, seria um balizador, né? O seu relato, ou, né? Eu não sei como que isso vai ser operacionalizado, entendeu? Mas a diretriz já está dizendo que você não precisa relatar no serviço que você é gay, que você é prostituta, que você é uma pessoa trans para ter acesso. Talvez você precise relatar, bom, por exemplo, uma prática que está sendo pesquisada e que acho que é importante mapear, né, e compreender o que está acontecendo, que é, por exemplo, a retirada do preservativo durante a relação sexual, a retirada sem consentimento, né? Essa é uma situação de vulnerabilidade, acontece com, né, casais hétero, casais gays, casais lésbicos, sabe? Isso é considerado estupro, né? Então, e aí, aonde eu quero chegar? A avaliação da vulnerabilidade será feita como? Né? Vai ter um questionário, vai ser um relato livre, quem vai escutar, em que serviços vai se dar essa escuta e, obviamente, respostas que atendam não apenas a uma necessidade, claro, vamos dizer assim, de responder à demanda imediata, mas como a gente pensar nessa expansão do público, né, da PrEP, também como uma oportunidade para garantir outros direitos, que não apenas o acesso ao medicamento. Porque, como você falou agora, às vezes não é só um medicamento, às vezes é isso, é uma situação de violência que precisa ter um certo encaminhamento muito além, né, da inibição de um possível. Enfim, retirada, ou camisinha estourou, nananá, seria um caso mais para você receber uma profilaxia após exposição, né, a PEP. Mas é isso, como é que isso vai ser equacionado e, de fato, como é que isso vai chegar ou vai ser veiculado para os adolescentes, né? Que não precisariam, e isso também está na diretriz, eles não precisariam de um adulto acompanhando-os para ter o acesso. E é isso, são muitos desafios, porque a gente sabe, nesses anos de implementação da PrEP, nem todo profissional, né, considera que seu público é merecedor desses medicamentos, dessa estratégia, ou seja, tem moralidades que atravessam a dispensação dessas estratégias. É isso que eu quero dizer. E que a gente vem escrevendo, né, isso em artigos, discutindo em congresso, enfim. Tudo bem, essas estratégias, né, que estão dentro de um grande guarda-chuva, não sei se vocês já ouviram falar, que é chamado de prevenção combinada. Não. Justamente, não se fala em prevenção combinada, mas existe uma diretriz, vamos dizer assim, global, e que o Brasil abraçou, que é chamado de prevenção combinada, que diz que a luta, que o enfrentamento da AIDS precisa acontecer em vários níveis. Como eu mencionei lá no início, o nível estrutural, para isso é necessário ter políticas que promovam os direitos sexuais e reprodutivos, que inibam o estigma, que inibam a LGBTfobia, enfim. Que promovam a equidade, né, para meninas e mulheres, para meninas e adolescentes, enfim. Isso é estrutural, tem a parte do, vamos dizer assim, dos insumos, que a gente já conhece, né, PrEP, camisinha, agora tem, não sei se vocês já ouviram falar do Doxyprep. Sim, você pode explicar um pouco o que seria ele? É isso, mas seria mais um medicamento para que, se a pessoa teve uma relação, né, que considera que houve risco de alguma, né, de ter adquirido alguma outra infecção, mas, gente, eu vou ter que pesquisar que infecções estaria prevenindo ao Doxyprep. Eu não tenho certeza, acho que é gonorreia e mais 2 ou 3 ISTs, mas posso ver agora direitinho. Mas onde eu queria chamar a atenção é isso. Agora tem essas inovações em termos de medicamentos para você se antecipar à infecção, né? Que não apenas diz respeito ao HIV. Tem outras tecnologias que estão ainda em fase de ensaio clínico, né? Por exemplo,
É, bom, as vacinas há muito tempo estão em ensaio clínico e ainda não tem resultados concretos. Uhum. É, por Então, exemplo, ah, pode falar, pode falar. não é isso. Isso eu lembro de ter acompanhado. Estavam sendo feitos também ensaios clínicos, por exemplo, com testes pensando que o preservativo não é de tão fácil, né? Nem acesso, nem aceitabilidade. Eu lembro que estão sendo feitos uns ensaios para usar tipo um dispositivo vaginal que contenha também o antiviral. Mas isso eu não sei para onde caminhou. Mas, enfim, já foi promovida a circuncisão masculina e houve um grande debate também, porque né, acaba sendo uma medida né, autoritária, racista, enfim, gente, bom, tá falando, É um medidas assunto estruturais, que medidas permeia biomédicas, várias camadas. É. vocês não imaginam, assim, e tá avançando, né? Essas Uhum. tecnologias continuam, né, sendo exploradas, enfim, a indústria farmacêutica também, né, tem interesse e as pessoas Uhum. aderem. Né? Você está relatando isso, não ter efeito colateral para você imagino, está dando uma sensação também de alívio, enfim, para poder se relacionar nesse Explicação, momento assim. né, da vida. E tudo bem, mas e teria outra camada, né? A terceira seria a que chama de comportamental, que é poder falar sobre o assunto em diferentes espaços públicos, né? E aí eu tô falando tudo, né? Essa retomada da educação sexual nas escolas, comunicação pública, o que nós estamos fazendo agora, enfim, o aconselhamento, né? E o que que você acha, quais são os principais desafios enfrentados na promoção dessa conscientização? Da gente falar abertamente sobre isso. Bom, a minha sensação aqui no Brasil, gente, eu vim para o Brasil encantada com a comunicação que havia, né, nos anos 2000. Uhum. Encantada no sentido de, poxa vida, houve investimentos maciços para que o tema estivesse na pauta, né, pública, né, tudo, cartaz. Na época não tinha internet, né, não era a principal fonte de informação. Mas é isso, você tinha programa de TV, materiais produzidos pelas próprias comunidades, né, com o apoio do Ministério da Saúde, campanhas, vamos dizer assim, protagonizadas por pessoas, né, da comunidade, etc. E aí a gente começa, né, é isso, acontece essa virada, né, anos 2000, começa 2010, começa um clima, né, de maior moralização no país, de expansão, né, do conservadorismo, começam algumas censuras, bom, não sei se vocês vão lembrar, mas isso eu acho que foi em 2013, houve uma campanha em que foi uma associação de prostitutas que participou e que validou o material, né, que foi, né, à luz pública, com apoio do Ministério da Saúde, e ela foi censurada em questão de horas, Em porque tinha 2003? afirmações. 2013, Joyce. 13. Ah, eu Sim. não lembro. Posso mandar para vocês, enfim, Sim. informações né, de pessoas que analisaram o que simbolizou. A minha parceira de trabalho, a Laura Murray, ela faz uma análise sobre o que significou você censurar tirar mesmo, né? Uma campanha em que mulheres prostitutas deram as caras e pousaram para as fotos afirmando: eu sou feliz sendo puta, eu me cuido, eu promovo a prevenção do HIV, enfim. E a campanha foi tirada do ar e na época, né, o coordenador do Departamento de HIV/AIDS do Ministério da Saúde foi exonerado. Então, eu estou falando de Cláudia, um capítulo de vários que se sucederam nesses últimos anos. Eu lembro que no inicinho vamos lembrar, qual foi o primeiro, do Mandetta, o primeiro ministro da Saúde do Bolsonaro. Também retiraram uma caderneta de saúde de jovens trans, se não me engano, não sei se Uhum, você uhum. está lembrando. Que também, primeiro, custou a retirada do material e custou a exoneração de uma excelente sanitarista, pesquisadora e gestora brasileira, que é a doutora Adele Benzaquim, que atualmente é diretora da Fiocruz em Manaus. qual é a importância do acesso rápido à PEP e informações claras sobre o seu uso? Pois é, gente. Bom, a PEP, né, profilaxia após exposição, né, ela
Essa é uma estratégia que, antes de 2010, era utilizada apenas por trabalhadores da saúde. Se vocês acompanharam um pouco isso. Quando você estava trabalhando com material perfurocortante, né, e manipulando Uhum. amostras de sangue, né, havia você quer evitar que você tenha tido uma infecção por conta do contato, né, com sangue, potencialmente ou possivelmente, né, com o vírus do HIV, você precisa tomar o remédio, né, os antirretrovirais, né, durante 28 dias, né? E Hum. aí, e essa é uma estratégia, o que eu quero dizer é que uma estratégia já antiga de prevenção da infecção, quando você tem esse tempo para você identificar que houve uma situação de potencial exposição, né, uma situação de risco, e aí você tem até 72 horas para iniciar esse esquema profilático, né, com os medicamentos. Obviamente, que medicamentos, eu não vou lembrar de cabeça agora qual é o protocolo atual, né? Quais são os medicamentos mesmo, né, que são utilizados para pessoas que não sabem a sua sorologia, né, que não sabem se são soropositivas, enfim, ou soronegativas, mas que têm uma chance de minimizar esse risco. Então, antes de 2010, essa era uma estratégia para quem trabalhava exclusivamente, né, com esses fluidos, né? E depois de 2010, depois de, claro, de demonstrações, né, científicas de que essa é uma estratégia válida para ser ofertada para além dos muros, né, dos laboratórios, é em 2010. Aí o Brasil abraça a estratégia, a partir dessas evidências científicas, e implementa a PEP como uma política pública. Para, mais uma vez, no inicinho, eu estou aqui citando uma dissertação de mestrado fabulosa da Sandra Filgueiras, que é uma, vamos dizer assim, é uma atriz muito importante para o Brasil e para o estado do Rio de Janeiro na gestão do HIV, na formação dos profissionais de saúde, para ter uma visão mais, vamos dizer assim, psicossocial do HIV, e como pesquisadora. Então, faço a citação a Sandra Filgueiras, que fez mestrado em saúde coletiva na Fiocruz, junto com outra parceirona, que é a Ivia Matsuri, que também é pesquisadora na área. E o trabalho dela vai demonstrar como inicialmente a PEP é pensada para determinados grupos, né? Depois da implementação são repensadas as estratégias de acesso e hoje em dia a PEP é para quem a solicita, né? A partir de uma avaliação de risco feita em ambulatórios e hospitais. Então, tem avanços, né? Aparentemente ela está disponível, né? Para quem precisar, mas tem algumas pesquisas qualitativas que também vêm mostrando como nem sempre as equipes nos hospitais estão com uma boa disposição para sentar, escutar, né? Esse usuário que está em desespero ou usuária, né? E para viabilizar o medicamento. Tem isso e também tem os gargalos próprios das unidades de saúde. E aqui, numa emergência, você tem um certo gradiente de situações que você precisa, né, vamos dizer, dar conta, né? Imagine, baleados, emergências, né? As mais diversas patologias, etc. Então, um pouco se confunde uma certa, vamos dizer assim, reserva em relação a atender esse público e também, eu acho que objetivamente deve ter também um gradiente de prioridades, né? Então, é ofertada. Barreiras de acesso tem, né? E uma delas, eu queria chamar a atenção, puxar para minha sardinha, e uma dessas barreiras, me parece, é a divulgação. Porque, pergunto para vocês, né? Como vocês ficaram sabendo que essa estratégia existe? É só entre conversa mesmo, de roda de conversa, porque realmente divulgação pela mídia. Sim, eu fiquei sabendo quando a gente ia gravar esse vídeo, É, que a gente pensou no roteiro recentemente, né? só para contextualizar, eu tenho quase 30 anos e a Joyce é bem Eu tenho mais 20. nova que eu.
Então, mas eu já tinha escutado em rodas de amigos, né? Eu sou LGBT, eu sou gay, então é, tem bastante gente no meu ciclo que já toma PrEP. E que como a lógica desses medicamentos é muito próxima, né, da pré-exposição, perdão, sim, da pré-exposição e da pós-exposição. Então, uma, de algum modo, Uhum. informa a outra. Mas é isso, gente, assim, até agora, claro que eu não fiz um mapeamento sistemático, mas essa circulação de informações parece como se ou ela é muito restrita, ou quem produz as informações talvez considere que é muito óbvio, que é uma informação óbvia, mas ela não é. Ou que ela já está dada, vamos dizer assim, né? Mas Uhum. não é, não é. Tanto assim, e agora eu lembrei, que depois que essa estratégia, vamos dizer assim, é ampliada para vítimas de violência sexual, né? Lembremos. Antes de ser ofertada para um público amplo mesmo, foi também ampliada para esses cenários, né? Que tem uma série, tem um protocolo, né? Uma abordagem, enfim. E um dos procedimentos é ofertar para a pessoa vítima de violência sexual até 72 horas, né? Posteriores ao abuso, né? Então, Entendi. essas informações dizem respeito a direitos, né, gente? Sim. Assim, não é apenas, vamos dizer assim, não é apenas em relação aos protocolos, né? Porque um procedimento desse, ofertado adequadamente, pode fazer a diferença, né? Tanto para, né, para a pessoa, seja vítima ou não vítima, né, de violência, mas pode fazer toda uma diferença, né? Na sua visão, como a PrEP está revolucionando a prevenção de HIV? Fazer um comentário curto. É, como ela é eficaz, se tomada, né, e se não tiver efeitos colaterais, etc. Acho que as agências globais, as fundações filantrópicas, o governo brasileiro estão apostando maciçamente para que essa seja uma das principais estratégias de prevenção. E aí vocês podem ver, né, nos veículos, eh, agora por conta do 1º de dezembro, os veículos de imprensa estão dizendo, bom, a nossa meta é aumentar a cobertura. De fato precisem, que estejam, né, em situação de maior exposição. E essa é uma aposta para o controle da epidemia. E isso será, me parece, o carro-chefe para os próximos 10 anos. E, para finalizar, que mensagem você gostaria de deixar para a comunidade acadêmica da UERJ a respeito da conscientização e prevenção do HIV? Bem, acho que, por um lado, é importante lembrar que pessoas vivendo com HIV e AIDS estão no mundo, estão inseridas na universidade, estão, enfim, estão ali no nosso convívio, nas nossas famílias, né? Então, eu acho que, por um lado, é importante lembrar que essa vida tem que ser bem vivida, e para isso a gente precisa, sim, sempre pensar que situações de estigma e discriminação minimizam, diminuem, né, a possibilidade de uma vida plena para essas pessoas. Eu acho que é importante ter uma reflexão sobre o quanto a gente tem contribuído, ou como a gente pode contribuir para que se reduza a reprodução desse estigma. Porque a vida é possível, a vida biológica é possível através dos medicamentos, etc. Mas a vida social tem umas barreiras incríveis quando você é uma pessoa vivendo, né? Então, acho que esse é o principal recado. E o segundo, obviamente, puxando para a minha sardinha, é que se não tem, né, informações tão claras e acessíveis para saber em que pé que está, né, a situação do HIV e das outras ISTs, vale a pena indicar alguns canais de comunicação que são confiáveis, enfim, que podem contribuir para uma certa isso, ou para uma atualização, ou para tomar conhecimento, né, vamos dizer assim, das novidades nesse campo, né? Então, de repente, a gente pode trocar uma ideia no final da entrevista sobre que fontes poderiam ser essas, né? Se vocês querem colocar, né, na descrição Uhum. do vídeo, enfim.
e dizer que é isso, que agora a comunicação do HIV está nos YouTube, tá, né? Tá nos YouTubers, está na boca de muitos outros atores, além, né, do Estado. Então, é bom identificar quais são essas fontes e quais são as que mais me dizem respeito, sabe? Aproveitar que a gente tem essa vantagem dessa era digital, né? De que as informações não apenas estão em um lugar só, né? Mas a gente não pode deixar de pensar no assunto articulado, e aí me desculpem a repetição, articulado com uma visão de direitos. Sim. Senão a gente não consegue, só consegue talvez dar conta de uma parte, né, do que pode ser feito para estar no mundo, para ter saúde sexual, né, e para ter uma vida em que identidades, desejos, orientações sexuais possam ser e estar, né, sem medo. Cláudia, eu queria agradecer demais pela entrevista. Para mim, acredito que para a Joyce também foi uma aula. Sim. Esse assunto é realmente muito importante. Perfeito, gente. Muito obrigada, é um prazer conversar com vocês. Foi ótimo. Tá Obrigada. bem? Muito obrigado. Tenha um Tchau, ótimo gente. Bom final de dia. ano. Boa noite. Você Tchau. também. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais. E é isso, galera. Esse foi mais um episódio do quadro Alô Saúde. Acompanhe a gente nas redes sociais, tem sempre conteúdo novo aqui no YouTube. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal para receber os próximos conteúdos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.